Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Que maravilha estarmos aqui hoje em mais um culto de doutrina, né? Culto de aprendizado da palavra de Deus, onde sentimos nesse lugar a presença do Espírito Santo. Amém? A presença forte de Jesus está aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite também estou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, por esta igreja, que tem sido uma igreja que tem feito a obra do Senhor, graças a Deus, de irmãos que têm se dedicado ao Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, e que ama a palavra de Deus. Amém? Amam a palavra de Deus. É importante ver um culto de doutrina assim, a igreja lotada, né? Louvado seja Deus. Apesar que ainda faltou muita gente, mas os que estão aqui, louvado seja o nome do Senhor, é um número muito bom. Sinal que vocês estão no caminho certo, amam a palavra do Senhor. Amém? Peço por gentileza que todos coloquem-se de pé e abram as vossas Bíblias no livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus. Desde já também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, os que estão em casa, nos acompanhando através do Facebook. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Aleluia. Que vocês sejam visitados pela presença do Senhor nessa noite. Aleluia. Hebreus capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns textos aqui. Eu não vou ler até o 40 porque é um texto muito extenso, mas eu vou ler os 3 primeiros para a gente ganhar tempo, e depois a gente vai dar uma explanação em cada componente, né, dos heróis da fé, em cada personagem que está inserido nesse texto, que são conhecidos. Esse capítulo de número 11 da carta aos Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Amém? E nós vamos explanar um pouco o exemplo de cada um deles. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai nos falar assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova ou a certeza, em algumas traduções, das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje vamos falar sobre fé. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, para nessa noite, Senhor, sermos alimentados pela Tua palavra. Acredito, Senhor, que quem chegou a este lugar, sairá, meu Pai, desse lugar com um renovo, com um novo entendimento de conceito de fé. Ensina-nos, Senhor, a ter fé, a ser renovada a nossa fé, Senhor. Pai, nos instrua através desse texto, nos alimente, Senhor, nos edifique. Pai, nos encha da Tua presença e do Teu Espírito por intermédio da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite, por intermédio da Tua Santa Escritura. Usa minha vida como um canal, Senhor, para cada vida aqui presente e para mim mesmo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, glorificando o Senhor. O tema da mensagem é exemplos extraídos dos heróis da fé. Amém? Então o texto que eu trago hoje aqui vai falar acerca de fé e acerca dos exemplos desses grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que durante toda a trajetória da humanidade
deram um exemplo de fé. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero explanar um pouco esses 3 primeiros versículos que eu li, né, que está falando o conceito de fé. Aleluia. O autor aos Hebreus está dizendo que fé é o firme fundamento. Pastor, o que é um firme fundamento? É algo que está edificado, é uma fundação, é algo que está sendo construído, é uma base de uma construção, um firme fundamento. Amém? E é um firme fundamento das coisas que se esperam. Amém? Então, se você tem certeza de alguma coisa, que você está orando e que você espera, continue nessa fé, porque vai chegar. Amém? Isso é fé. E também é a certeza ou as provas das coisas que se não vê. Isso é fé. É o firme fundamento das coisas que nós estamos esperando, e a prova das coisas que se não vê. Isto é o conceito de fé. Porque por ela os antigos, eles alcançaram testemunho. E isso é importante. O escritor aos Hebreus está dizendo que os antigos alcançaram pela fé testemunho. E você também irá alcançar. Aleluia. E ele está dizendo que pela fé nós entendemos que os mundos, está no plural, pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que nós estamos vendo aparentemente. Amém? Quando fala de mundos, está relacionado tanto ao mundo físico como ao mundo espiritual. Deus criou ambos. Aleluia. Ambos os mundos. Deus criou os planetas, os astros. Deus criou as galáxias. Deus criou os mundos físico e espiritual. Mas nada do que foi feito é aparente daquilo que se vê. Porque existem coisas que Deus imaginou e disse: haja. Não dá para explicar. E se quisermos explicarmos isso, iremos tentar limitar o poder de Deus. O único ser que Deus imaginou e não disse haja foi o ser humano. Foi você. Mas Deus te criou de uma matéria que já havia sido feita, o barro. Então, as grandezas de Deus, da criação de Deus, Deus pensou, e Deus disse haja, e houve. E Deus fez separação de algumas coisas, e houve separação. Mas você, Deus fez especial. Deus fez com as próprias mãos, cada veia, cada célula do teu corpo, cada átomo que existe na natureza. Deus criou todas as coisas, mas você é especial. Amém? Você é especial, por isso que Deus nos ama, porque nós somos a coroa da criação de Deus. Amém? Quando Deus, Ele te fez, Ele se inspirou nele mesmo. Aleluia. Por isso nós herdamos de Deus muitas coisas. Nós herdamos de Deus várias coisas. E é por isso que Ele te fez. Porque nós, eu, você somos a coroa da criação. Saímos da presença, perdemos muito da aparência, muito daquilo que se diz na Bíblia, que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Foi perdido isso por conta do pecado. A terra foi amaldiçoada, os animais foram amaldiçoados, o homem foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada. Mas Deus enviou uma nova, aleluia, uma nova chance à humanidade, enviando o seu Filho Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Aleluia. Esse é o resgate de Deus pela humanidade. Exemplos extraídos dos heróis da fé. E o primeiro exemplo aqui está no versículo de número 4. Você que tiver com a Bíblia aberta, acompanhe a leitura da palavra de Deus. O primeiro exemplo é a fé de Abel. Quem já ouviu falar sobre Abel aqui? Levanta a mão. Aleluia. Vamos ler esse texto, versículo 4.
pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Quem foi que deu testemunho aqui de Abel? Deus. Diga Deus. Deus deu testemunho de Abel. E por ela, depois de morto, ainda fala. Primeiro exemplo aqui de fé, de exemplo extraído de fé, a fé de Abel. Abel, ele foi o segundo filho do casal Adão e Eva, depois de Caim, o seu primogênito. E a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Gênesis, capítulo de número 4, que Abel, ele foi pastor de ovelhas. Seu irmão, ele foi agricultor, homem do campo. Caim, ele foi homem lavrador da terra. E a Bíblia vai nos dizer ali no capítulo de número 4, que passados os dias, Caim, ele ofereceu a Deus uma oferta. E uma oferta da terra, do fruto da terra. E Abel também trouxe uma oferta a Deus. Abel, ele trouxe dos primogênitos das ovelhas e da gordura delas. E lá vai ser bem claro em dizer-nos que Deus atentou para a oferta de Abel e desprezou a oferta de Caim. Pastor, Deus fez acepção de pessoas aqui? Não. Não é que Deus fez acepção de pessoas, é porque Deus, ele só aceita uma oferta, aleluia, quando vem daqui, do coração, de boa vontade, de um justo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Caim ofereceu do fruto da terra, talvez cereais, frutas, algo que ele extraiu da terra, Deus olhou para o altar de Caim e desprezou não pela oferta de Caim, mas pelo ofertante Caim. Mas quando Abel, ele chega e oferece sobre o altar dos primogênitos das ovelhas e da gordura daquelas ovelhas ao Senhor, o Senhor olhou para a oferta e se agradou de Caim. Aleluia. E da sua oferta. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que a fé de Caim, ela representa a fé do sacrifício maior. E para quem não, perdão, a de Abel, a fé de Abel representa a fé do sacrifício maior. E para quem não sabe, Abel é uma tipologia de Cristo. Por quê? Porque ele ofereceu a Deus o seu melhor. E Deus ofereceu à humanidade o seu melhor, o seu Filho Jesus Cristo. Ele ofereceu, Jesus deu o seu melhor, a sua própria vida, o seu sangue por mim e por você. Então, por causa disso, aleluia, Caim, ele ficou revoltado com Deus. E Deus conversou com Caim. Foi a terceira, foi a quarta pessoa, podemos dizer assim, ou a primeira, vamos falar assim, primeira pessoa que Deus falou depois da queda da humanidade, foi Caim. Quando Caim, ele oferece a Deus o sacrifício, e ele se aborrece porque Deus o desprezou e aceitou a de Abel, Deus disse: olha, Caim, se tu oferecer para mim o melhor e de uma forma correta, eu irei aceitar. Mas se tu não oferecer a mim, estou falando aqui conjecturando com as minhas palavras, se você for ver lá em Gênesis está em outras palavras, mas eu estou conjecturando. Caim, se você oferecer do teu coração, se as tuas obras forem justas, eu atentarei, Caim, para a tua oferta. Mas se não, o pecado jaz na tua porta. Foi isso que Deus falou para Caim. E por causa disso, ele leva seu irmão para o campo, tem uma conversa com ele lá, ele mata seu irmão. O primeiro homicídio na terra.
E Deus chega para Caim e diz: Caim, onde está o teu irmão? Lá atrás Deus fez essa mesma pergunta para Adão: Adão, onde estás? Adão estava escondido, porque o pecado ele traz vergonha. O pecado ele afasta o homem da presença de Deus. Mas a resposta de Caim para Deus foi uma resposta arrogante, porque ele disse: sou eu porventura guardador do meu irmão? E Deus disse: Caim, a terra desde que a terra clama, a terra depois que se abriu e bebeu do sangue do teu irmão, a terra clama diante de mim a morte do teu irmão, o sangue do teu irmão justo, Caim. E por causa disso Deus o amaldiçoou. E por causa dessa maldição Caim ficou com medo de ser morto. E Deus disse: quem matar Caim será amaldiçoado 7 vezes mais. Mas Deus deu um sinal para que Caim não fosse morto por homem nenhum. Mas o que está falando aqui no versículo de número 4 é que Caim ofereceu a Deus maior sacrifício do que Abel. Perdão, do que Caim. Abel, estou trocando aqui. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E por causa desse maior sacrifício, ele alcançou de Deus testemunho de que era justo. E em Mateus capítulo de número 23, versículo 35, Jesus também dá testemunho de Abel, dizendo que ele é justo. Como assim também lá em Lucas capítulo 11, versículo 51, Jesus vai dizer que o sangue de Abel ainda clamava, como o sangue de Zacarias, que foi morto sobre o altar. O sangue de Caim, e Jesus chama ele de justo. As obras de Abel eram obras justas. Isso agrada a Deus. Amém? Isso agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em Hebreus capítulo 12, versículo 1, o mesmo livro que nós estamos aqui estudando, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Ou seja, as obras de Abel eram obras justas. E o que Deus quer de mim, quer de você, obra justa, sacrifício justo. Deus não aceita todo louvor. Deus não aceita toda oferta. Quem está ofertando, quem está louvando, precisa ser um altar erguido a Deus. Precisa ser a própria oferta. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A Deus. Me prove isso, pastor, prova agora. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo de número 12 vai dizer assim, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que Deus quer de mim, quer de você, é que nós apresentemos ao Senhor o nosso corpo como sacrifício vivo. Aleluia. Sacrifício vivo, mas não só vivo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Você é o sacrifício. Nós somos a oferta, o sacrifício. Pastor, e como é que eu me ofereço diante do altar do Senhor? É quando nós viemos para o culto adorar esse Deus de coração, de corpo, de alma, de espírito derramado na presença do Senhor.
Nós vemos a esse lugar, não é apenas para ouvir uma pregação, é para ouvir e obedecer a pregação. Não é apenas para ouvir qualquer coisa ou ver qualquer coisa. Você veio aqui como um sacrifício a ser oferecido a Deus nesse lugar. Entenda isto, que culto é lugar onde se oferece algo no altar de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele assim: você já sacrificou nessa noite ao Senhor? Você já ofereceu algo nessa noite no altar de Deus? O que nós oferecemos a Ele? Temos que entender que quando chegamos aqui, o nosso corpo é o sacrifício, é o teu glória a Deus que sai do teu coração, é as tuas palmas que adoram o nome de Jesus. Não é que você bate palma porque está vendo todo mundo bater e você olha para um lado e diz assim: se eu não bater eu vou ser o estranho da congregação. Não é isso, é você bater palma e dizer: glória a Deus, essas palmas é para o meu Deus. Salmo de número 47 diz: aplaudi o Senhor, vós todos moradores da terra. Mas esse aplauso, ele primeiro vem daqui, é uma expressão corporal, que Deus está no ambiente, e você e nós estamos alegres com a presença de Deus. Aleluia. Você já viu uma pessoa feliz? Ela bate palma. Então o Salmo 47 é a expressão daquele que está feliz na presença de Deus, que está glorificando o Senhor através do corpo. Mas o corpo da gente também é testemunho. Aleluia. Amém? Então, o primeiro exemplo de fé aqui é de Abel, que ofereceu o sacrifício maior do que Caim. E quando eu falo de sacrifício aqui, não estou falando de quantia de dinheiro maior, oferta maior, dízimo maior. Não. Porque para Deus, tanto faz ser uma oferta de 10 mil reais, como de 10 centavos, mas se veio daqui para Deus. Jesus estava no templo e estava lá próximo de Jesus a arca do tesouro, e os homens vinham e colocavam as suas ofertas ali na arca do tesouro do templo, na tesouraria do templo. E Jesus começa a observar aqueles homens. Mas de repente uma mulher pobre, uma viúva, que não tinha mais nada a não ser 2 moedas, e era todo o seu sustento. Ela passa por aquela urna, tira aquelas 2 moedas e deposita. E Jesus usa a vida daquela mulher para dar exemplo aos seus discípulos. Vocês viram? Todos aqueles que antes desta mulher ofertaram do resto. Mas essa de todo o seu sustento entregou nas mãos de Deus. Aleluia. Você sabe o que é que eu entendo com isso, irmão? É que nós não podemos aprender a dar os restos para o Senhor. A adoração não pode ser uma adoração do resto do dia que nós passamos afadigado. Quando chegamos aqui, devemos nos desligar dos problemas, das coisas que nos sufocou, e adorar a Deus, porque enquanto adoramos, o Senhor move a sua mão ao nosso favor. Aleluia. É você trazer o melhor. Você pode não ter dinheiro, mas você vai chegar aqui, você vai dizer: Senhor, eu sou a oferta nessa noite, me receba, Senhor, no teu altar. É isso. Isso que Deus quer. Devemos aprender a entregar ao Senhor sempre o melhor. Abel foi lá, olhou para as suas ovelhas e disse: vou pegar das primogênitas, do melhor, da gordura, porque Deus merece. Deus não merece o troco que nós recebemos do mercantil. Deus não merece isso. Deus merece nós dizermos assim: Senhor, tu mereces o melhor das minhas finanças. Senhor, tu merece o melhor do meu dia. Senhor, tu merece o melhor do meu louvor, mesmo com a voz de taquara rachada. Mas chegamos aqui, adoramos a Deus, glorificamos, exaltamos ao Senhor. E o Senhor, Ele olha para o teu coração e sabe que está vindo de lá. Aleluia. Deus recebe. Amém? Deus recebe isso. Louvado seja o nome. Eu já fiz inúmeras provas de Deus.
Inúmeras. Eu já fiz inúmeras provas de Deus relacionadas à oferta. E Deus sempre me provou que Ele é fiel. E nada que eu dou ao Senhor, eu dou com pena ou com necessidade. Quando eu entrego para o Senhor, no altar do Senhor, eu digo: Senhor, isso aqui é teu. Louvado seja o teu nome, porque eu te amo, Senhor. Tu és o primeiro na minha vida. Mulher não está em primeiro lugar, casa não está em primeiro lugar, filho não está em primeiro lugar, porque no dia que filho, pai, mulher, família, casa, emprego ficar no primeiro lugar, que é para Deus estar, Deus vai tocar na finança, vai tocar na família, porque Deus não divide a sua glória, e Deus não quer nos perder. Me prove isso, pastor. Deus falou para o velho Abraão: vou te dar um filho. Desprezou, mandou o outro filho de Agar embora, Ismael. Deus disse: eu vou te dar um filho de Sara. Abraão é conhecido na Bíblia, em Gênesis, desde o capítulo 12 em diante, como levantador de altares. Abraão sempre estava levantando altares e sacrificando a Deus. No dia que Deus deu Isaac a Abraão, acabou-se os altares. Agora Abraão era só com Isaac para lá, e meu Isaac para cá, meu Isaac para lá. E agora Abraão estava esquecendo um pouco de Deus. Isaac estava tomando o primeiro lugar de Deus. Deus disse assim: Abraão, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Pega teu filho, teu único filho, vai ao Moriá e sacrifica a mim naquele monte. Todo mundo lembra da obediência de Abraão, mas você sabe o que Abraão passou, o que veio no coração de Abraão? Pegar o seu filho e ter que imolar. Você sabe o que é que Deus estava pedindo? Coloca teu filho sobre o altar, corta a garganta e depois toca fogo para mim. Foi isso que Deus pediu. Holocausto é isso, é colocar amarrado no altar, degolar e depois queimar e dar para Deus. Você já parou para pensar se Deus te pedisse isso? E às vezes Deus nos pede tão pouco. Às vezes meia hora de oração, 20 minutos, 15, uma hora de leitura da palavra de Deus, mas nós passamos o dia todo comendo e vendo porcaria nas redes sociais e não dobramos o nosso joelho meia hora, 20 minutos para dizer: Deus, eu estou aqui, estou erguendo um altar de adoração a Ti, eu sou o sacrifício, Senhor, a Ti. Temos que nos voltar ao primeiro amor, ou senão a igreja não vai ter mais avivamento. Temos que nos voltar verdadeiramente para Deus, ou a igreja vai perder a sua identidade de uma igreja que se reunia em oração, na comunhão, no partir do pão, nas doutrinas, aleluia. E o Espírito Santo falava à igreja, o Espírito Santo dava dons à igreja, o Espírito Santo, Jesus batizava com o Espírito Santo a igreja. Temos que nos voltar para Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Não dê os restos para o Senhor. Dê o melhor para o Senhor. Dê o melhor para o Senhor. Ele merece. Do nosso dia, tira uma parte para Ele. Existem pessoas aqui que é afadigado. Eu sou um. Você pensa que não, mas o meu dia é elétrico. Minha esposa sabe disso. Mas o meu momento com Deus, ela sabe, ela não pode atrapalhar. E ela sabe que eu fico bravo. Amém? Quando ela me tira do momento que eu estou com Deus. O momento que eu estou com Deus, eu não quero mais ninguém. O momento que eu estou com Deus é com Deus. É o momento que eu tirei para falar com Ele, para ouvir Ele, para pedir direção dEle. Aleluia. E eu sei que você, aleluia, tem a sua intimidade com Ele também. Louvado seja o nome do Senhor. A fé de Abel, a fé do sacrifício maior e de obras justas. Segunda fé, segundo exemplo de fé, versículo de número 5. Observa aí. Eu tenho para mim que esse texto não vai dar para mim concluir hoje. Porque cada herói da fé que está incluso nesse texto aqui é uma história grande de fé.
de maravilhas. A segundo personagem aqui é Enoque, versículo de número 5. Quem está acompanhando, diga amém. Quem gosta de Bíblia, diga glória a Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Segundo exemplo de fé, a de Enoque, a fé que dava testemunho que agradara a Deus. A nossa fé está produzindo testemunho que agrada a Deus? Será? Ou será que só temos um nome, um título de crente? O que nós fazemos, será que está dando testemunho de obras justas diante de Deus? Será que estamos dando um bom testemunho? Estamos agradando a Deus com nossas ações? Porque o testemunho de Enoque era um testemunho que agradara a Deus. Fala com o teu íntimo agora e fala com ele assim: você está agradando a Deus? O que temos feito tem agradado a Deus? O nosso testemunho tem agradado a Deus? Isso é uma pergunta que fica com você. Enoque foi um homem que andou com Deus. E o período que Enoque andou com Deus foi um período, eu posso dizer assim, de corrupção generalizada na humanidade. Enoque, ele viveu um período que os homens não se voltavam mais para Deus. E Deus olhou para Enoque e viu obras justas, bom testemunho. Para quem não sabe, aqui Enoque, nesse texto, ele é uma prefiguração do arrebatamento da igreja. Ele representa o arrebatamento da igreja. Amém? A igreja de Cristo anda com Deus. Quem concorda, diga amém. Aleluia. Pastor, me prove que a igreja anda com Deus. Jesus diz: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Então para onde você vai, o Espírito Santo vai com você. Está andando com Deus, sim ou não? Você está andando com Deus. Você vai em uma viagem, Jesus está lá no carro junto com você. Você vai para qualquer canto, o Espírito Santo está indo com você. Cuidado nos maus testemunhos. Cuidado. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: sorria. Ninguém vai ver teu sorriso porque você está de máscara. Você está sendo filmado. Amém? Você está sendo filmado. Que Paulo disse aos romanos, ele disse que, que o autor disse aqui no capítulo 12, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Amém? Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Você sabia que você é observado? Se existe a pessoa mais observada, é crente. É crente. O crente é observado pelo céu. O crente é observado pelo inferno. E o crente é observado pelo mundo. Amém? O crente é observado. O ímpio, ele pode fazer tudo: escarnecer, falar mal de Deus, viver no pecado, em tudo que não presta. É o ímpio, ninguém vai falar mal. Mas no dia que o crente cai, alguém vai dizer: e é porque era crente. No dia que alguém fala palavrão dentro de casa, o vizinho vai dizer: e não é crente. Por que fala palavrão? No dia que você fala alto com a tua esposa, o vizinho vai ouvir e vai dizer: e não é crente. Cadê o testemunho? Quando você não trata bem o seu pai ou a sua mãe, alguém vai dizer: e é porque é filho de crente. Quando você não dá bom testemunho no colégio, alguém vai dizer: e é porque é crente. E os pais são crentes, a família é crente. Você leva o nome, você leva uma responsabilidade, o nome mais importante a ser zelado sobre a terra, o nome Jesus. Você carrega o Espírito de Deus. Você leva o nome de Jesus. Você leva o nome de Deus. Temos que dar bom testemunho. Aleluia.
Então, Enoque foi trasladado, e é um homem que nunca viu a morte. Ele nunca viu a morte. O Senhor observou a Enoque e disse: vou tomar para mim. Apenas 2 homens na Bíblia Sagrada Deus tomou para si e nunca morreram, estão vivos até hoje: Enoque e Elias. Esses 2 homens Deus tomou para ele, trasladou, transformou, arrebatou para ele, porque Enoque não servia para aquela geração corrompida. A mesma coisa Deus olha para a igreja e diz: a minha noiva não serve para estar em meio a uma geração corrompida, em um pecado generalizado. Deus vai tomar a sua noiva dessa terra, vai levar para ele, vai arrebatar. Enoque é uma prefiguração do arrebatamento da igreja. Aleluia. Essa é a fé de Enoque. A fé de Enoque é uma fé que dá testemunho que agrada a Deus. Amém? Que dá bom testemunho. Terceiro personagem está lá no versículo de número 7. Noé, ou Noá, né, no original hebraico. Aleluia. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Guarda isso, temeu. Amém? Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Terceiro exemplo é exemplo de fé. Terceiro exemplo de fé aqui é exemplo de temor e de preparação. Quem teme a Deus aqui, levanta a mão. Esse é o princípio de toda sabedoria: temer a Deus. Aleluia. Quem está preparado para o grande dia aqui, levanta a mão. Agora eu fiquei com medo, porque tem gente que não está. Amém? Nós temos que estar preparados. Se você não está preparado, é momento de se consertar, porque Jesus está voltando, e pode ser hoje. Amém? O crente, ele não pode se preparar, ele tem que estar preparado. Noé é exemplo de fé, de temor e de preparação. O que Noé se preparou foi em construir a arca. Deus deu um tempo. Deus só disse que iria mandar o dilúvio quando a arca estivesse pronta. Quando Deus chama Noé, viu Deus em Noé que era um homem justo, e Noé achou graças diante dos olhos de Deus. Deus falou com Noé e disse: Noé, eu vou destruir toda a terra, toda a humanidade. A humanidade se corrompeu contra mim. Os homens não me buscam mais, Noé, não temem mais ao meu nome. Noé, vou te dar um projeto, e esse projeto, Noé, tem todas as medidas. Faz para mim uma arca, e nessa arca vai ser colocado casais de animais. Deus, ele poderia ter exterminado ali toda a humanidade e ter ficado só com os anjos, mas Deus viu através de Noé uma chance ainda para a humanidade, porque o amor de Deus é tão grande, irmão. O amor de Deus é muito grande. Deus viu em Noé uma nova oportunidade para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor.
E Noé temeu a Deus. A vida de Noé, o testemunho de Noé, o temor de Noé representa a obediência e o temor que a igreja tem e que está preparada para o grande dia do juízo. Deus enviou Jesus Cristo para resgate da humanidade. E Jesus diz: ide por todo mundo, anunciai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado será condenado. Esta é a preparação. 2000 anos se passaram. A humanidade ainda está aqui anunciando que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta, tem um céu preparado. E só obedece a Deus primeiro quem tem temor a Ele. Quem não tem temor, não obedece. Quem tem temor, não faz mal ao próximo. Quem tem temor, não difama. Quem tem temor é obediente. Quem tem temor, respeita a liderança. Quem tem temor, respeita o marido. Quem tem temor, respeita a esposa. Quem tem temor, respeita os filhos. Quem tem temor, adora a Deus. Quem tem temor, obedece a Deus. Quem tem temor, aguarda o arrebatamento. Quem tem temor, se guarda se santificando. Quem tem temor, vai contemplar o dia do arrebatamento. Quem tem temor vai ser arrebatado. Quem tem temor vai sentar naquela mesa. Quem tem temor vai festejar com Deus. Quem tem temor vai voltar a esse lugar com Deus. Quem tem temor está guardado em Deus. É princípio de sabedoria. É o terceiro exemplo de fé. Temor e preparação. Aleluia. Temos que deixar essas coisas de lado, de dizer: eu sou novo convertido, pastor, só tenho 10 anos, ainda estou me preparando. Desculpe a expressão, mas já está na hora de tomarmos vergonha na cara. Sermos crentes de verdade, cristãos que realmente adoram a Deus de verdade, que serve ao Senhor de verdade. Quem tem temor é obediente a Deus, obediente à sua palavra. Quem tem temor aguarda e está preparado para o grande evento que virá sobre toda a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quarto exemplo, versículo de número 8. Vou parar por aqui porque a garganta não está muito boa. Quarto exemplo, a fé de Abraão. Diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, desobedeceu a Deus. É isso que está escrito? Ele fez o quê? Obedeceu. Está na cartilha do crente. A cartilha na escola é ABC. A do crente é OBDC. São 4 letras. Amém? Obedecer. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha que fé. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Isso é lindo, irmão. Se você observar esse texto, que texto maravilhoso. Como é que Deus te coloca num lugar. Você sabe, a mesma coisa que Deus pegar você e te colocar numa empresa que vale 10 milhões de reais, milhões de dólares. Vou logo falar assim. Deus te coloca nessa empresa e diz assim: fica um tempo trabalhando aí porque ela é tua. Foi o que Deus fez com Abraão. Amém? O que Deus fez com Abraão? Olha que maravilha desse nosso Deus. Deus faz isso. Deus falou para a nação de Israel: onde colocarem a planta do teu pé, te darei por herança. Temos que tomar posse das heranças do Senhor. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Quarto exemplo de fé, a fé de Abraão, uma fé
com obediência. Não adianta só dizer que tem fé. Se eu perguntar a qualquer pessoa aqui, você tem fé em Deus? Ele vai dizer sim. Mas a nossa fé tem que andar junto com a obediência. Obediência à palavra. Amém? A fé, ela anda junto com a obediência. Agora imagina, vamos trazer aqui a vida de Abraão. Vou encerrar aqui, na próxima semana eu dou continuidade a esse texto. Se passar 3 semanas só nele, a gente passa. Abraão morava em Ur dos Caldeus, hoje mais conhecido como Iraque. Hoje ali, aquela região da Mesopotâmia, é o Iraque. Ur dos Caldeus. E Abraão habitava com seu pai, Terá, que tornou-se idólatra. E Deus fala com Abraão dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu vou fazer de ti, Abraão, uma grande nação. Agora imagina, Deus estava falando com um homem que tinha uma esposa estéril, e Deus estava dizendo: vou te colocar numa terra que eu te mostrarei, vou te fazer de ti uma grande nação. Mas Abraão, vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Abraão, tu serás uma bênção. Você sabe o que é que eu aprendo com a fé, irmão? Que nós nunca devemos ser apenas abençoados. Nós somos a própria bênção de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: você é uma bênção. Você é uma bênção. Amém? Uma coisa é querer as bênçãos, outra coisa é você ser a bênção. Paulo disse que Jesus tinha dito: melhor coisa é dar do que receber, porque quem dá, tem. Quem recebe, não tem. Amém? E é isso que Deus quer de mim e quer de você, que nós sejamos uma bênção. Agora imagina, Abraão está ouvindo uma voz de um Deus que ele nunca viu, que não era nenhum dos deuses do seu pai idolatrava. E a voz dizia: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Se Deus falasse isso com você, irmão, você tinha coragem de colocar os paninhos dentro da sacola e sair errante? Se Deus falasse comigo, eu teria. Deus falou isso com Abraão. Você sabe por que eu digo isso? Porque nós já conhecemos Deus. Abraão não conhecia. É fácil para nós. É muito fácil, irmão. Mas Abraão não tinha conhecimento de quem era Deus. Mas ele ouviu que aquela voz era diferente de todos aqueles deuses que seu pai adorava. Abraão pegou sua esposa, pegou seu sobrinho Ló e saiu. E aonde Deus falara com Abraão, fica aqui, Abraão ficava. E Abraão erguia altar ao Senhor, adorava ao Senhor. Onde Abraão chegava, Abraão era abençoado. Mas Deus havia feito uma promessa: Abraão, tu vais ser uma grande nação. E agora com a mulher estéril, irmão? As coisas de Deus. A fé de Abraão é uma fé que anda junto com a obediência. Aleluia. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, toma teu filho Isaque e sacrifica a mim no Moriá. Abraão se entristeceu, eu acredito nisso. Mas Abraão colocou a lenha nos animais, chamou seus servos e saiu de madrugada para sua esposa não ver. E quando chega diante do Moriá, deixa os animais, pega a lenha, deixa os servos. Isaque está levando a lenha junto com seu pai. A lenha queria servir para lhe queimar e não sabia. Isaque disse para Abraão: pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz assim: o Senhor proverá. Isso é fé, irmão. Você sabe quando você olha para os teus celeiros, não tem nada muitas vezes, e você diz assim, alguém diz assim: mas mulher não tem nada, homem não tem nada. Você diz assim: Deus proverá. O meu Deus é Jeová Jirê. Diga assim: meu Deus é Jeová Jirê. Deus proverá,
Deus proverá a porta aberta, Deus proverá saúde, Deus proverá o mantimento, Deus proverá os clientes para a tua empresa, Deus proverá o melhor para ti, Deus proverá. Eu já falei isso para minha esposa, em um momento muito ruim da nossa vida. Sentamos na mesa para comer a última refeição, e ela disse: precisamos pagar o mercantil e não temos dinheiro. Eu disse: Deus proverá, ainda hoje. E na mesma noite, estávamos no culto. Você sabe o que é que a gente faz? No lugar de muitas vezes nós se abater com as dificuldades e não ir para a casa do Senhor, vá para lá. Quando as coisas apertam, quando as coisas dão errada, no lugar de você ficar em casa, vá para a casa de Deus, vá adorar, que Deus já está trabalhando no mundo espiritual para prover na tua vida. Cheguei no culto, o carro chegou e a provisão também. Deus faz assim, irmão. Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos dar continuamento a essa palavra na próxima semana. Deus proverá. Aleluia. Abraão habitou numa terra que foi lhe dado como promessa, mas para ele ali era terra alheia. Eu quero profetizar nessa noite para a tua vida que Deus vai te colocar em lugares ainda. Deus vai te colocar em território ainda que Deus vai dizer assim: é alheio, mas vai se tornar teu. Nós precisamos tomar posse do que Deus Ele tem para nós. Pastor, mas eu não vejo capacidade em mim para exercer essa função, para exercer esse cargo, para exercer esse ministério, para ser isso. Deus está te colocando nessa terra e Deus está dizendo: é alheia, mas ela é tua por promessa. Aguarda na minha promessa, porque ela vai chegar, ela vai acontecer na tua vida, ela vai acontecer no teu lar, ela vai acontecer na tua família. Não se esqueça que Deus é provedor. Aleluia. Eu quero orar nessa noite, amém? Se a minha garganta me permitir. Aleluia. Eu quero só perguntar nessa noite: quem tem coragem de sacrificar no altar de Deus? Essa noite. Na igreja usamos esse altar. Tudo isso aqui representa o altar de Deus. Mas você também é o altar. Como você também é o sacrifício. Aleluia. E eu quero perguntar nessa noite: você quer sacrificar a Deus algo nessa noite? Senhor, eu vou só te sacrificar. O que eu preciso e necessito, o Senhor irá prover. É só isso que eu quero.